A BlackRock, maior casa de investimentos do planeta, com mais de 10 trilhões de ativos sob sua gestão, publicou recentemente uma carta refletindo sobre alguns temas que julga que são prioritários para as suas decisões de investimentos. Ela defende um capitalismo de todos, uma descarbonização e uma reinvenção das empresas. Por que é tão importante a gente prestar atenção ao que a BlackRock está falando? Porque é a maior casa de investimentos do mundo, são 10 trilhões de dólares sob sua custódia, sob sua administração. E ela influencia nos conselhos de administração de muitas empresas, ela influencia muitas organizações no mundo inteiro, a partir do momento que ela estabelece alguns critérios para alocar os recursos dos seus clientes, alocar o dinheiro em determinados mercados, em determinadas empresas. Vamos pensar e refletir sobre isso. Bem-vindo ao canal Viver de Renda, se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal e no nosso outro canal aqui no YouTube, o Café com Ações. Sou Cláudio Faleiro, formado em administração, MBA em finanças, investidor na Bolsa desde 2006. 30 anos de carreira prestando consultoria para grandes empresas do Brasil, listadas também no exterior, com atuação em trabalhos também internacionais. Criei o canal em 2020, em julho, portanto são mais de 1.100 vídeos à sua disposição. Aqui a nossa proposta não é vender cursos na área de finanças, de investimentos. Aqui o nosso propósito é muito simples, é compartilhar as coisas que eu vi, vivi e aprendi. Então, esse conteúdo está disponível para você. O que é que você precisa fazer? Maratonar. E vale a pena seguir a ordem cronológica. Por quê? Porque os vídeos eles vão complementando as informações. Então, é uma história, como se você estivesse lendo um livro. Você, se pular as páginas, pode se perder e não entender todo o contexto. E aí o único prejudicado é você. Maratone, deixe o like, compartilhe com os amigos. Ajude o canal a crescer, a chegar a mais pessoas. Quanto mais gente tiver acesso a esses conteúdos, mais pessoas serão beneficiadas, com certeza. Bom, a questão da ESG é uma questão que vem ganhando cada vez mais dimensão em todo o planeta. O Larry Fink, CEO da BlackRock, recentemente divulgou uma carta anual e fez uma série de reflexões. Vamos a alguns trechos dessa carta. O capitalismo de stakeholders não se trata de política, não é uma agenda social ou ideológica, não é uma questão de sensibilidade cultural, escreveu Fink. É capitalismo, conduzido por relacionamentos mutuamente benéficos entre você e os seus funcionários, entre os seus clientes, seus fornecedores e as comunidades nos quais sua empresa depende para prosperar. Esse é o poder do capitalismo. Esse é o poder do capitalismo. Larry Fink entrou no debate sobre o capitalismo de stakeholders em 2018 e desde então vem tentando doutrinar o mercado a olhar além dos lucros e abraçar os propósitos ESG. A sua carta recém-publicada foi vista como uma resposta aos que dizem que o foco ESG da BlackRock é puro marketing, ou ainda que a gestora está se curvando a interesses contrários ao mundo dos negócios. Na carta, Larry Fink questiona os CEOs. Todas as empresas e todos os setores serão transformados pela transição para um mundo de emissão zero. A pergunta é, você conduzirá este processo ou você virá a reboque? Essa é a questão. Você é protagonista ou será conduzido por alguém que será protagonista? Para Larry Fink, é por meio de um capitalismo de stakeholders eficaz que o capital vai ser alocado de maneira eficiente. As empresas obtêm mais lucratividade e lucratividade duradoura. E o valor é criado e mantido no longo prazo. Longo prazo. Não se engane, a busca justa pelo lucro ainda é o que anima os mercados. Isso é óbvio, isso é inteligente de quem está raciocinando. E a rentabilidade de longo prazo é a medida pela qual os mercados
mercados determinarão o sucesso de sua empresa no final das contas, diz Larry Fink. Ele também rebateu críticas de que a BlackRock não estaria fazendo o suficiente em seu papel como investidor. Grupos ambientalistas têm pressionado a gestora a alienar suas participações em produtores de combustíveis fósseis. Na carta, Larry Fink diz que o desinvestimento em setores inteiros não fará com que o mundo tenha emissão zero e que a BlackRock não busca o desinvestimento de empresas de petróleo e gás como política, o que também é uma decisão e uma ideia inteligente. A visão distorcida de um lado e do outro são prejudiciais e, vamos dizer assim, turvam o nosso olhar, a nossa visão e dificultam o nosso raciocínio e a nossa compreensão das coisas que são importantes para o mundo e de como as coisas acontecem, né? Então, os extremos, à esquerda, à direita, são sempre torpes, são sempre sem sentido, né? Predomina nas extremidades a ignorância e a gente precisa se afastar das multidões ignorantes. Larry Fink chama a atenção dos governos e diz que as empresas não podem fazer essas transformações sozinhas. Elas não podem ser uma polícia ambiental, uma polícia climática. As empresas elas podem estar na liderança da transição, porque elas apresentam uma oportunidade de investimento vital para os nossos clientes. Isso vai nos levar a impulsionar o capital para esse renascimento, e isso é essencial para alcançar um mundo de emissão zero nos próximos anos. Precisamos que os governos forneçam os caminhos claros e uma taxonomia consistente para a política de sustentabilidade, regulamentação e divulgação em todos os mercados. Eles também devem apoiar as comunidades afetadas pelas transições, ajudar a catalisar o capital para os mercados emergentes, investir em inovação e tecnologia que serão essenciais para descarbonizar a economia global. Para Larry Fink, os próximos 1000 unicórnios não serão mecanismos de busca ou empresa de redes sociais, mas sim empresas inovadoras, sustentáveis e escaláveis, startups que ajudem o mundo a se descarbonizar e tornar a transição de energia acessível para todas as pessoas. Precisamos ser honestos sobre o fato de que os produtos ecológicos geralmente têm um custo mais alto hoje. Vejamos, por exemplo, aí a questão da energia solar, né? Dos carros movidos a energia elétrica. Tudo isso é muito caro no início. Agora veremos isso com os equipamentos necessários para o metaverso. Tudo isso é muito caro. No início sempre será. O preço vai reduzir conforme aumenta a escalabilidade disso, né? E aí há de se ter políticas de estímulo, políticas compensatórias que possam fazer com que esses produtos possam baratear. Isso faz parte de uma política de Estado. Com a quantidade sem precedentes de capital, mais de 20 trilhões foram derramados na economia global por conta da pandemia. Então o capital está à procura de novas ideias, disse Larry Fink, e que as pessoas precisam ser claras sobre o caminho que devem seguir para serem bem-sucedidas em uma economia que vem se transformando tão rapidamente e tendo como meta chegar a um mundo mais sustentável. Não são apenas startups que podem e vão incomodar os setores incumbentes, ousados também podem e devem fazer isso. Na verdade, muitos deles têm uma vantagem em capital, conhecimento de mercado, experiência técnica em escala global. Tudo isso é necessário para fazer essa revolução e estar fazendo parte desta revolução que está acontecendo e que ainda está por vir. Nossa pergunta para essas empresas incumbentes é: o que você está fazendo para revolucionar o seu negócio? Já no final da sua carta, a BlackRock que diz que foca no tema da sustentabilidade, não por ser uma gestão, não ser uma gestora de visão ambientalista, né? E sim por ser capitalista e cumprir com o dever fiduciário que tem com os clientes, por acreditar que ainda há muito a aprender sobre o relacionamento de uma empresa com os seus stakeholders e como isso afeta o valor da companhia a longo prazo. A gestora está criando um fórum de pesquisas e debate
sobre o assunto. Para quem não domina ainda essa palavra, stakeholders, são todos os atores sociais com quem a empresa se vincula direta ou indiretamente. Quando a gente fala nesse termo stakeholders, nós estamos nos referindo aos acionistas da empresa, aos clientes, aos funcionários, aos fornecedores, ao governo, à imprensa, às comunidades que estão no entorno da empresa, né? Tudo isso são stakeholders, são esses atores que estão na órbita, direta ou indiretamente vinculados à empresa. Então é muito interessante a gente ter essa visão do Larry Fink e da BlackRock. Isso representa muito em termos de reflexão sobre o capitalismo e sobre para onde está caminhando o mundo. É muito importante a gente entender para onde o mundo está indo. Como diz o Bill Gates, a gente precisa saber para onde o mundo está caminhando e tentar chegar lá primeiro. Isso é essencial, isso é fundamental e a gente precisa aprender a fazer isso. Uma outra reflexão sobre isso veio do Fábio Barbosa. Fábio Barbosa, que já foi presidente do Santander no Brasil, ele hoje é membro do Conselho da Fundação das Nações Unidas. Ele escreveu um artigo recentemente, no final de 2021, cujo título era Agenda 2022, é hora de incluir o ESG na estratégia dos negócios. E essa é uma outra reflexão que vem muito em linha com o que o Larry Fink publicou também recentemente. É comum que muitas empresas façam seus orçamentos e revisem os planejamentos estratégicos nesse período de final de ano. Esse trabalho será desdobrado nas metas para 2022. É um período crítico para incluir os aspectos do ESG na estratégia dos negócios. As decisões tomadas agora vão indicar a direção a ser seguida. E aproveito essa coluna para trazer algumas observações, disse o Fábio Barbosa. Do ponto de vista de governança, é preciso garantir transparência. Costumo dizer que não existe mais on e off. Estamos todos on o tempo todo. Isso porque a sociedade e o mercado financeiro não toleram mais o greenwashing e tentativas nesse sentido têm vida curta. Com o avanço do tema, as metas que envolvem o ESG precisam ser mensuráveis e auditadas. Quando falamos do aspecto ambiental, há inúmeras oportunidades que podem ser aproveitadas durante a confecção de um planejamento estratégico. Há várias oportunidades no mercado financeiro para as empresas que já têm uma boa governança de sustentabilidade, como chamados Green Bonds. Também é um bom momento para avaliar como os produtos e serviços da empresa podem ser mais sustentáveis e aumentar o uso de matérias-primas recicladas ou diminuir gordura e níveis de sódio para tornar os produtos mais saudáveis. Não posso deixar de citar oportunidades que se apresentam com o mercado de carbono. Demos passos importantes após a COP26 e vejo muitos projetos surgindo nessa área. Cada empresa deve fazer uma análise minuciosa e entender as oportunidades que fazem mais sentido para o seu próprio desenvolvimento sustentável. O terceiro aspecto é o social. A meu ver, um dos mais sensíveis atualmente. Lá pelos idos de 2008 eu fiz uma palestra no TED São Paulo e eu comentei, não dá para ir bem indefinidamente em um país que vai mal. Boa reflexão, hein? Não dá para ir bem indefinidamente em um país que vai mal. Essa frase foi muito marcante e hoje, com o aumento da miséria e até da fome como consequência das sucessivas crises econômicas e também da pandemia, vejo que esse assunto ganhou enorme relevância. Eu acredito que as empresas também exercem um papel de agentes de transformação da sociedade e, por isso, durante o exercício de planejamento, precisam analisar de que forma elas podem impactar positivamente o seu entorno. Em um país tão carente quanto o nosso, certamente as doações são muito necessárias, mas temos que ir além e ver como tornar as empresas cada vez mais inclusivas. É preciso desenvolver novas formas de atração e seleção para empregar mais mulheres, mais pessoas negras. São inúmeros estudos que demonstram que empresas com um grupo mais diversos têm resultados melhores. Então veja, fazendo aqui um recorte que essas políticas, mitigatórias, essas políticas são muito bem vistas no momento atual.
Eu vejo muitas vezes algumas pessoas criticando que o Magazine Luiza fez um programa de trainee só para negros. Isso é uma grande bobagem. Pessoas que abrem a boca para dizer isso são desprovidas de qualquer senso de capacidade de raciocínio. Precisam parar antes de falar, lembrar que nós temos 2 ouvidos para escutar, uma boca só para falar menos e escutar mais. Há de se ter o desprendimento de aprender, de entender os contextos, raciocinar de forma inteligente, desapegar da ignorância, porque quem é apegado com a ignorância não tem salvação, nem Deus ajudará, entendeu? E é preciso abrir-se para aprender coisas novas. Se ficar com a mentalidade tacanha, com a mentalidade diminuta, pequenininha, fica para trás. É expulso do mundo desenvolvido e em desenvolvimento. Virará um dinossauro. Está condenado à extinção em vida, o que é pior. Extinto em vida. Fora do mercado de trabalho em vida. Não há espaço para agentes com mentalidades tacanhas. Não há espaço no mercado profissional, no mercado das empresas, para gente que não consegue ter senso de abertura, espírito de abertura. Prestem atenção a isso, porque você pode estar, se tiver uma mentalidade retrógrada, ficando fora do mercado de trabalho. E cuidado com as redes sociais, porque hoje as empresas monitoram tudo isso. Então, muito cuidado com o que você fala, com o que você diz, como você se expõe. E antes de se expor negativamente, tenha o senso de abertura para se permitir, vamos dizer assim, contaminar positivamente pela capacidade de aprender, de assimilar novas ideias. Quem não consegue isso está morto e não sabe. Então, veja aqui um CEO de empresa, foi presidente do Santander, foi presidente da FEBRABAN, Federação dos Bancos Brasileiros, né? Dizendo isso, é preciso desenvolver novas formas de atração e seleção para empregar mais mulheres, mais pessoas negras. São inúmeros os estudos que demonstram que as empresas com grupos mais diversos têm resultados melhores. Portanto, a política da Magazine Luiza, perfeita. Nada a dizer de contrário o fato deles terem criado um programa específico para contratação de pessoas negras. Simples assim. Quem pensa o contrário, desculpa. Cérebro de caroço de feijão. E por falar em resultado, você, leitor, deve estar pensando, e o aspecto econômico? Essa é uma premissa básica do mundo empresarial, essa é uma premissa básica da administração. É responsabilidade de todo o corpo diretivo de uma empresa garantir que a empresa tenha sustentabilidade financeira. Isso é o chover no molhado, né? É o óbvio. Acontece que o mundo mudou e o resultado a qualquer custo não é mais tolerado. Essa é a questão. O resultado a qualquer custo não é mais tolerado. Estamos no mundo do I e não no mundo do OU. Olha que legal. Estamos no mundo do I e não no mundo do OU. Aliás, escuto esse falso dilema desde a época que presidiu o Banco Real. Ele foi presidente do Banco Real, que depois foi comprado pelo Santander, e aí ele se tornou presidente do Santander. Ou você faz a coisa certa ou dá resultado. Isso não é verdade. Ou você faz a coisa certa ou dá resultado. Isso não é verdade. Termina esse texto com a frase que marcou a minha vida. É dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Olha aí, é dar certo fazendo a coisa certa do jeito certo. Excelente reflexão, excelente texto produzido pelo Fábio Colletti Barbosa, ex-presidente do Banco Real, presidente do Banco Santander no Brasil e presidente da FEBRABAN, da Federação dos Bancos Brasileiros, e agora membro do Conselho da Fundação das Nações Unidas. Muito bom o artigo dele e vem corroborar com a carta do Larry Fink, maior gestora de ativos do mundo, 10 trilhões de dólares sob sua gestão. Uma visão de um brasileiro, a visão de um americano, se complementando. Aí você diria, eu não concordo com isso, problema seu. Eu não posso fazer nada com a sua descrença e com sua miopia. Isso aí é um problema seu. Ninguém pode fazer absolutamente nada por você.
Agora, se você tiver o espírito de abertura, você vai prestar atenção no que um grande CEO está dizendo do mercado financeiro, vai ouvir um outro grande CEO do mercado financeiro internacional e vai se deixar impregnar pela inteligência deles e vai transformar os seus conceitos e se tornar uma pessoa melhor. Pense nisso. Deixe o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau.